Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Preletor, pastor Gelson Bezerra da Silva, conhecido nas redes sociais e mídias sociais como Gelson Bezerra Oficial. A partir de agora, ouviremos a voz de Deus através das Santas Escrituras. Livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e vamos pular para o versículo 9, lendo até o versículo 11. Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Pulando agora para o versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreva num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Pérgamo, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Meus irmãos, eu sempre fui um amante do livro do Apocalipse, esse livro aqui. Estudei ele bem minuciosamente, comprei diversos livros que falam acerca do Apocalipse e compreendi muito bem o porquê que Deus, através de Jesus, revelou o Apocalipse para aquele período, para aquele tempo, e que também serve para o nosso período e para o nosso tempo. Para você compreender a Bíblia Sagrada, você tem que fazer isso, você tem que amar as Escrituras. Se você não amar essa Bíblia, meu irmão, você nunca vai compreendê-la. E ela vai perceber que você não a ama e não vai te dar as interpretações que você precisa saber. Você vai ser guiado por enganadores, mas nunca vai compreender a verdadeira verdade das Sagradas Escrituras. A Bíblia ainda diz assim: mulheres nécias que andam em pecado, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Homens dissolutos, distorcedores de Escritura, e que não levam a verdade ao meu povo. É por essas pessoas que você vai ser guiado. Mas se você amar a palavra de Deus igual isso que eu fiz aqui, abraçando ela de toda a tua alma, de todo o teu coração, meu irmão, como se fosse a única e a última coisa tua dessa vida, a Bíblia vai se revelar para você. Você vai perceber aonde está a verdade e a mentira através das Escrituras. Mas vamos lá. Antes de eu me aprofundar nas Escrituras, eu vou fazer uma pequena apresentação. Mas, irmão, tem necessidade dessa pequena apresentação? Tem. Se não tivesse, eu não ia fazer. Porque depois da mensagem, irmão, o porrete vai comer aqui, hein? No quengo do Satanás e dos demônios. Entendeu? Eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador em 1996, período bom esse aos quais eu me converti.
Passei pelas águas batismais em 1997, através do pastor Natanael e seus obreiros. Em 1998, o Deus de Israel, através de Jesus, me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, agora vem ela, glórias a Deus, me inscrevi, me cadastrei na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. Aqui a carteirinha. Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. Fiz uma extensão em Madureira para ter mais conhecimento. Olha, o IB, fiz uma extensão em Madureira. Estou até os dias de hoje servindo a Jesus em espírito e em verdade. Você mostrou a carteirinha. Cadê a prova de que você realmente fez? A prova está aqui. Aí, ó. O diploma que eu me formei. Estão vendo aí? Ó. Não tem necessidade de mentir, não. Mentiroso é filho do diabo. Passei pelas águas, aqui, ó. Entendeu? Estou servindo a Jesus há mais de 20 anos e mais. Isso que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, é profissionalismo. Não é qualquer coisa. Só que os burros e as burras que não compreendem falam mal. Estão atrasados eles e elas estão desatualizados. Porque esta ferramenta aqui, conhecida como rede social, mídia social, pode ganhar o mundo inteiro para Jesus. Imagine se todos os crentes se despertar para isso, não. Nós vamos ganhar o mundo inteiro rápido. E mais, como é que o irmão prova que as redes sociais e mídias sociais é profissionalismo? Isso é fácil. Encontrei meu certificado, irmão. Agora eu vou ser chato falando aqui. Aqui, ó. Provando para você que as redes sociais e mídias sociais é profissionalismo, vou ler aqui, ó. Certificamos que Gelson Bezerra da Silva concluiu o curso de operador de telemarketing realizado no período de 2005. Entendeu? Aqui, ó. Então, meu irmão, isso aqui é profissionalismo. Isso que estamos fazendo aqui. Eu me converti em 1996 e acompanhei junto com os itinerantes da época. Na época eu cheguei a lançar fita cassete e VHS aqui, ó. Tô mentindo não aqui, ó. Mais uma prova para você saber que eu não tô mentindo. Ó. Fita cassete aqui, ó. A antiga fitinha cassete, ó. Aqui, ó. Fita cassete, tá vendo? Ó. Não é montagem não, irmão. Não é inventação não. Eu vendi muito na época isso aqui. Muito. Ó. Ah, para você ter prova mesmo que é fita cassete aqui, ó. Tô tirando, ó. Tá vendo? Fita cassete e VHS aqui. VHS aqui. Ó. VHS, tá vendo? VHS, ó. Tá vendo? Você tem a certeza que é VHS, que não é montagem aqui. Eu guardo isso aqui com o maior zelo, é a minha maior lembrança que eu tenho da época. Aí, como eu comecei a entrar como locutor de rádio, aí eu lancei o mini para ver as programações, tudo aqueles mini discos.
Lancei os mini disco também na época. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Mini disco. Eu não comecei agora, irmão. Não comecei agora. Ó. Aí, ó. Você está ouvindo uma pessoa que tem história, tem estrada. Ó. Tenho para mais de 500 mensagens registradas, espalhadas pelas mídias sociais e redes sociais. Entendeu? Tudo espalhado aí pela rede. Aí, saiu de... Como é que o nome se fala? Saiu de linha a fita cassete, saiu de linha o VHS, saiu de linha o mini disco, saiu de linha o mini CD, que é isso aqui que eu te mostrei aqui agora. Esse que é o mini CD. Que funciona ainda, tá? Eu tenho um aparelho, funciona ainda. Saiu de linha, eu tive que me atualizar correndo. E agora, qual é o lançamento do momento? CD e DVD. Aí eu me atualizei rápido aqui, ó. Aqui, ó. Música. CD e DVD, ó. Mensagem. Entendeu? Ó. Aqui, ó. Ah, irmão, CD, cadê o DVD? Calma, vou te mostrar, você tá com muita pressa. Aqui, ó. DVD. Ó. De mensagem. Eu não comecei agora, irmão. Tem uma estrada. Tem uma estrada. Isso aqui é pra calar os linguarudos, que fica falando besteira. Pensando que eu comecei agora. Você não tá lidando com leigo, não. Ó. Aqui, ó. Louvores. A posição é essa, né? Aqui. Aí. Cheguei a fazer até um especial com os amigos da rádio aqui, ó. O CD especial com os amigos da rádio. Um aqui já é falecido, que tá do lado de cá, ó. Pregava muito, irmão, ele. Esse aqui, ó. Ele já morreu, ele. Entendeu? O restante ainda tá vivo ainda. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu não comecei agora, eu tenho uma estrada. Entendeu? E eu sei muito bem que estão mentindo para vocês. Eu sei muito bem que estão distorcendo as escrituras. Eu sei muito bem que estão passando mentira para vocês. Mas no meu endereço não. Aqui é só a verdade, meu amigo e minha amiga. Eu não vou te enganar. Porque eu faço essa obra aqui não é por interesse financeiro não, irmão. Não é mesmo. Se você quiser me abençoar, amém. Joga aí teus presentinhos aí. Eu vou te agradecer de coração. O que você fizer aí por esse ministério aqui, Deus vai fazer por você em dobro. Entendeu? Mas você jamais você vai ver eu pedindo aqui dinheiro, pedindo oferta, aquilo outro. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é entrar, alertar, ensinar, discipular, enviar, entendeu? E que você seja abençoado em tudo por Deus. Entendeu? Esse que é o meu objetivo aqui nas redes sociais e mídias sociais. Só que, infelizmente, as pessoas, em vez de fazer o que nós estamos fazendo, começam a falar mal, começam a criticar. A mim, está me dizendo nada. Não vai me influenciar em nada. O seu descarato, ou o seu mau caráter de falar mal. Eu fico preocupado com aqueles que são mais fracos. Que vê uma espécie dessa falando mal, aí a pessoa vai acabar desistindo daquilo que começou. Não desista. Eu sou um sobrevivente do avivamento. Eu sou de 1996. Estou vivo espiritualmente até o dia de hoje, com o mesmo vigor, com o mesmo fogo, com o mesmo Deus, com o mesmo Jesus, com o mesmo Espírito Santo. Não mudei. E não vou mudar. Eu vou continuar andando à luz das Escrituras. Os que não estão mais nas Escrituras estão vivendo, fazendo a obra do Satanás e os demônios. Mas vamos lá. A revelação de Deus. O Apocalipse, ele foi revelado unicamente para mostrar o final de todas as coisas, para mostrar o cumprimento da tecnologia avançada, para mostrar as falhas das igrejas, os acertos das igrejas. Foi para isso que Deus revelou o Apocalipse. É no Apocalipse que você compreende e entende os acontecimentos final de todas as coisas. Por isso João, já no primeiro capítulo, e no versículo 1, ele já começa a dizer assim,
revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo ele enviou e as notificou a João, seu servo. Imagine, meus irmãos, imagine, minhas irmãs, o peso da responsabilidade de escrever essa carta, o primeiro capítulo e os versículos, para enviar às igrejas que estavam pedindo um sinal da parte de Deus. O porquê que o Império Romano estava fazendo uma devastação contra as igrejas de Cristo. O porquê que os religiosos, os saduceus, os escribas, os herodianos, os religiosos da época, estavam perseguindo os fiéis, os verdadeiros. A igreja precisava de uma resposta para continuar indo adiante com a obra de Cristo. Aí vem o Apocalipse, a primeira carta, o primeiro versículo, o primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Aí no versículo 2 ele diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí a igreja se animou, irmãos. A igreja se animou, irmãs. As igrejas que estavam na Ásia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Mas imagine as igrejas lendo essa primeira carta de João, que é o capítulo 1, quer dizer, a primeira mensagem do capítulo 1 chegando nessas igrejas. A alegria foi tremenda, irmão. Um dos apóstolos está vivo, gente. Ele está na ilha de Pátima. Ainda temos uma esperança. A esperança é a última que morre. Imagine os pastores daquelas igrejas, felizes da vida. Aí o versículo 3 diz, para fortalecer aqueles irmãos, e também para nos fortalecer agora: bem-aventurado aquele que lê o que está na Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. E agora eu acredito mais do que nunca que o tempo está próximo. Por isso, meu amigo e minha amiga, você precisa voltar urgentemente para as Escrituras. É só nas Escrituras que você vai saber quem está com a verdade, quem está com a mentira. É só nas Escrituras que você vai saber se o pastor teu é verdadeiro ou é falso. Mas vamos continuando. Versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmão, irmãs, por causa dessa palavra, nós estamos nesse momento em alguma ilha de Pátimos, passando as nossas adversidades. Eu sei que não é fácil, irmão. Não é fácil porque eu sinto. Não é fácil as lutas, não é fácil as provas. Quando começa, meu irmão, às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo e sumir. Eu te compreendo, meu irmão. Isso não é sinal de fraqueza que você está sentindo. Isso é um sinal que Deus está aprovando o ministério dele na tua vida. Se você está hoje vivendo o teu momento da ilha de Pátimo, é sinal que Deus deu força em você para revelar as profundezas da Escritura e você ir pregar o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda. Deus jamais ia permitir você passar por algo sem saber, sem entender que você tinha capacidade para passar por isso. Se Ele está permitindo é porque Ele sabe que você é forte. Ele sabe que você tem. Ele sabe que você vai. Ele sabe que você vai conseguir, meu irmão e minha irmã. Mas não desista, por favor. Persevere até o fim. Não volte atrás. Veja o que nós estamos lendo, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e do versículo 9 ao 11. A palavra de Deus está se cumprindo, meu amigo e minha amiga. Mas vamos continuando. Que dizia: o que vês, escreva num livro
e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Está vendo? Enviou as 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas estavam em oração, esperando uma resposta de Deus, porque a luta, a perseguição estava muito grande, meu amigo e minha amiga. Não é isso que sentimos nos dias atuais? Você não estava querendo uma resposta? Olha a resposta de Deus aí. Deus viu força em você. Então não desista. Prega o evangelho na igreja. Prega o evangelho na rua. Prega o evangelho na condição. Abra uma live aí, ó. E prega o evangelho. Mas não faça como muitos que estão atrasados e querem atrasar a vida dos outros. Faça você a sua parte. Faça a sua parte. Deus vai te abençoar. Pode acreditar. Deus vai te abençoar. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou em nossos corações. As igrejas foram avisadas, se alegraram, se animaram. Eu aconselho a você a ver os avisos de João àquelas igrejas. As igrejas que eu acabei de falar aqui, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas foram advertidas, foram repreendidas e alertadas também. E o interessante é que uma dessas igrejas, que é a igreja de Tiatira, eu vou só ler a carta que foi para a igreja de Tiatira, que é o que está acontecendo nos dias atuais, meu irmão. Se escandalize não. É bíblico, é os últimos dias. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2. Vou ler só isso aqui e vou encerrar, irmão. Vou orar para o final. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 20, que diz assim. Não, vou ler tudo, para ficar bonito, eu vou ler tudo. Quarta carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Aí aqui começa a conversa com o pastor daquela igreja. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, e conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e que outra carga vos não porei, mas o que tendes, o retenha até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim em minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso do olheiro, e como também recebi de meu Pai, dali é a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é Bíblia, irmão, isso é Bíblia. Não tem como fugir das Escrituras. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Procure ver se você verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus. Porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero. E nem Deus quer, e nem Jesus. Meu irmão, irmã, entenda uma coisa.
todas as minhas redes sociais e mídias sociais eu falo a mesma coisa. É só a verdade da Bíblia. E nada mais do que isso. E muita gente fica chateado comigo por eu falar essas verdades. Por quê, irmão? Eles ficam chateados com você por causa disso. É porque a maioria, não é todos, mas a maioria está vivendo em pecado. Está traindo a esposa, está traindo o esposo, está bebendo, está fumando, está cheirando, está usando droga. Entendeu? Entre outros tipos de vícios que a palavra de Deus condena. Por isso que eles têm ódio. Toda vez que você vê uma pessoa com ódio da verdade do evangelho, é que essa pessoa está em pecado. Não tem outra. E mais, uma coisa que há anos eu venho identificado. Já viu aquelas pessoas que se diz que está sendo usado pelo Espírito de Deus? Que é o poder de Deus? Tá, até aí não vejo nada demais. Vamos ouvir o pregador. Essas mesmas pessoas, ó, tudo se retira na hora da pregação. Você nunca estranhou isso não, meu irmão? Você nunca estranhou isso não, meu irmão? Como que a pessoa está sendo usada, que se diz, né? Ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, e na hora da pregação a pessoa quer ir embora. Ou, na hora da pregação, os que se diz ser usados pelo Espírito Santo têm ódio da pregação do Evangelho. Que Espírito Santo é esse, meu irmão? Que Espírito Santo é esse, minha irmã? Sabe qual é? É esse aqui, ó. Não é o Espírito Santo. É o Espírito da Jezabel, o Espírito maligno aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa. Se não for conforme está escrito, não herdará o reino dos céus. Porque senão, meu amigo e minha amiga, você possa estar indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Entendeu? Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja que verdadeiramente ainda está na palavra de Deus, para que você possa morar no reino dos céus. Porque senão, meu amigo e minha amiga, você possa estar indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Entendeu? Esse é o conselho que eu te dou. Porque você tem 24 horas por dia para se decidir. Ou você acha que você tem muito tempo sobre a face da terra? Você tem 24 horas por dia para se decidir. Entendeu? Porque se você não se decidir, meu irmão, só tem 2 caminhos e uma escolha: paraíso ou inferno, lago de fogo ou reino dos céus, perdição ou salvação, Satanás ou Jesus Cristo, demônios ou anjos celestiais, castigo eterno ou vida eterna, tormentos ou consolação, ruas de esgoto ou ruas de ouro, vergonha eterna ou honra eterna, tristeza ou alegria, cavalo do diabo ou ovelha sendo filho de Deus. Meu irmão, decida-se para a eternidade, porque hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Em Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim: prepara-te para te encontrar com o Senhor vosso Deus. Entendeu? A Bíblia, ela tem as suas expressões simbólicas, figurada ou literal. Mas, se você orar a Deus, o Espírito Santo vai te dar a interpretação. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 24, diz assim, ó: muitos ouvem maldição e não denunciam. Só que em Salmos 101, versículo 7, diz assim, ó: de engano na minha casa não ficará.
Porque no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz: vomitar-me-eis da minha boca. Você não é quente e não é frio. Meu irmão, entenda uma coisa. Nos ajude a evangelizar pelas redes sociais e mídias sociais. Porque aqui nesse endereço nós vamos curtir a salvação de todas as almas. Vamos comentar tudo sobre Jesus. E vamos compartilhar a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse. Tem muito assunto na Bíblia para falar aqui. E vamos cutucar, repreendendo Satanás e os demônios, para eles recuar para o inferno e a igreja avançar pelas redes sociais, mídias sociais, na igreja, na rua, na condução, no trabalho, em todo o lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Entendeu, meus irmãos? Existem muitas doutrinas pervertidas por aí. Doutrina de demônios, doutrina de homens, ou a doutrina original de Deus, que não pode ser mudada. E temos 3 inimigos nessa vida: o mundo, o diabo, os demônios e a nossa carne. Devemos lutar para vencermos nesse mundo. E existe 3 moradias. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai compreender isso que eu estou falando. A moradia celestial, onde está Jesus, Deus e os anjos. A moradia terrena, que é a nossa, seres humanos. E a moradia infernal, que é a moradia de Satanás e demônio no inferno. Entendeu, meus irmãos? É muito fácil de compreender as Escrituras Sagradas. Muito fácil. Você precisa ler. Você precisa buscar. Se você buscar as Escrituras, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. E você não vai ser enganado. Não vai ser enganado. Então, muito cuidado com essas pessoas que se aproximam de você. Ore a Deus e peça discernimento. Entendeu? Vou ler mais uma passagem bíblica aqui para você entender o que eu estou falando. Livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Hoje está muito bom aqui, irmão. Dá vontade de ir até meia-noite. Mas como eu tenho que trabalhar, meu irmão, a gente tem que ser sábio. A gente tem que trabalhar. Eu não vivo de brisa. Entendeu? Amanhã eu tenho que estar lá no meu emprego. Eu não vivo de brisa. Aí a pessoa perde o emprego, aí fala que foi o inimigo, foi o diabo. Não, não foi o diabo não, foi você que foi um irresponsável. Não cumpriu com as tuas regras trabalhistas, entendeu? Por isso que eu já estou encerrando. Eu vou encerrar com mais essa leitura bíblica. Diz assim, ó, Marcos capítulo 7, versículo 20, 21 e 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Se você perceber que tem pessoas que estão se aproximando perto de você, esses tipos de sentimento, esses são sentimentos diabólicos. Eu aconselho a você se afastar dessas pessoas. Tente tirar ele ou ela do caminho do erro. Se você não conseguir, se aparte dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Entendeu? E você tem um bom costume e você é uma bênção de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Estou encerrando por aqui. Vou encerrar com uma oração. Foi uma bênção aqui, entendeu? O adversário fez de tudo para não acontecer isso aqui hoje. Mas Deus nos honrou aqui, em nome de Jesus. Vamos orar agora para o final. Glórias a Deus. Porque amanhã todos nós precisamos trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Mas também vou trabalhar no meu trabalho material e depois na casa do Senhor. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar por final.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia. Toma este homem, toma esta mulher, meu Deus. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Os que estão empregados, mantenham o seu emprego. Os que estão desempregados, meu Pai, abre uma porta. Abre uma porta para os teus filhos e para as tuas filhas, para que eles possam levar o sustento para dentro de casa, meu Deus. Nenhum de nós, Senhor, queremos ficar pendurado em ninguém. Nós precisamos de Ti, do Teu auxílio, que o Senhor abra as comportas dos céus. Abençoa este homem, abençoa essa mulher, pelo poder do Teu nome. Eu Te entrego todos que estão nos lares, no comércio, no hospital, nos presídios, nas comunidades. Abençoa do mesmo jeito, meu Deus, a todo esse homem e toda essa mulher. Isso que eu já te peço aqui hoje, já acerto com todas as vitórias que vêm de Ti, meu Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Consolador. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Até uma próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.